Glória a Deus. Um jovem sonhador. Um jovem que tinha visões. Chamado José. Foi vendido pelos irmãos como escravo. Quem está ouvindo o que o Valdemiro está falando? Ele foi vendido como? Quem sabe o que é um escravo? Um escravo ganha um salário mínimo. Não? Nada? Cruz credo. Eu não quero ser escravo, não. Ganha nada, não? O escravo só pode sair para passear no final de semana para o shopping. Rapaz, não quero saber de ser escravo, não. O escravo nem pode jogar bola com os amigos? O escravo só pode pescar. O escravo não tem direito a nada. E José foi vendido como escravo. Os irmãos não gostavam, porque José tinha sonhos, tinha visões. Normalmente o mundo não gosta de quem tem visão. Não gosta. O mundo gosta de quem se submete, de quem aceita ser subjugado. É isso que o mundo gosta. O mundo não gosta de quem tem visão, de quem enxerga lá na frente, não gosta. E José enxergava lá na frente, sim ou não? Mas os irmãos não gostavam. Esse rapaz está vendo demais. Venderam ele, simularam. Naquele tempo já tinha esses bandidos, hein? Simularam a morte dele. Mataram um animal e sujaram a roupa dele no sangue. Mentiram para os pais, para a família. Mentiram para o Jacó. Ele foi parar no Egito. O Egito era a maior potência do mundo na época. O Egito praticamente sustentava o mundo. E lá no Egito vieram mais problemas para ele. Foi acusado injustamente. Foi condenado à prisão perpétua. Na verdade foi condenado à morte. Depois mudaram a pena dele e deixa ele morrer na cadeia. Mas tem uma palavra que diz assim: Deus era com José. Não tem, filho? Você já viu isso aí? Olha que legal, é legal demais, não é? Gente, olha lá. Ô pai. Olha que coisa. Vendido como escravo, condenado, humilhado. Mas tem um porém ali, ó. Porquanto o Senhor era... O Senhor era com quem? Em algum momento alguém vai querer fazer mal a você, vai até fazer mal. Mas a chave está aí. Deus é contigo. Deus é conosco. Eu já ouvi isso, já vi outras passagens na Bíblia, onde o profeta até orou, falou assim, o servo estava preocupado, ele falou: abre os olhos dele e mostra que muito mais são os que estão conosco. Então eu gosto dessa palavra que diz que Deus era com ele, com José. Você acredita que Deus é contigo?
Sim ou não? Você sabe o resultado disso? O fim disso tudo? Se você não esmorecer, se você não desistir, se você não se prostrar, o resultado disso é que todos que se levantarem contra você vão cair e Deus vai erguer e vai te glorificar. É? Por que Deus era com José? Porque ele temia a Deus, e o que Deus falava para ele era lei. Sem nunca ter visto Deus, mas ele sabia que o que Deus falava se cumpria. Um dia José, depois de ter passado por todas as tribulações e lutas, estava lá na cadeia e Faraó perturbou-se. Faraó teve um sonho. Quem fez Faraó sonhar? Foi Deus. Se há alguém que trabalha contra você, com animosidade contra você, Deus pode fazê-lo sonhar, e nesse sonho ele precisar de você. Você sabia disso? Faraó precisava de alguém que interpretasse o sonho, que desse as diretrizes, e não tinha ninguém. Porque tem algumas situações que só quem tem a sabedoria de Deus é que pode desvendar, que pode resolver, que pode dar uma luz. É? E José um dia foi parar na frente do Faraó. O Faraó então, perturbado, pergunta, e ele vai e mostra tudo o que o Faraó sonhou. José estava ali naquele momento desvendando e realizando um sonho de quem? Do Faraó. Mas por quê? Porque ele próprio era um sonhador. Você que sonha, você que acredita nos seus sonhos, ou seja, nas promessas, você que sabe que Deus vai agir, que Deus vai se manifestar na sua vida, você pode até realizar sonho de outro, sabia? Eu sonhei a vida inteira, nunca desisti, e hoje Deus me capacita para eu ajudar a realizar sonhos. Você sabia disso aí? Quem sabia disso? Então, depois de tudo aquilo ali, José foi usado para salvar o mundo. Porque salvando o Egito, ele salvou o planeta. Só tinha comida lá e todos foram lá. Ele deu um abraço em você já? Hã? E por que você está levantando esse papel? Você quer outro? É? Tá rindo, né? Você é a cara da Josélia. Você acredita que um dia desse uma senhora, eu sou a Josélia, você viu quem viu? Tanto eu falando a Josélia, ela apareceu. Era uma tia minha. Olha, José, ele assumiu o poder político no Egito. Quem sabe disso? Ele virou faraó. Quem é maior, governador ou faraó? Faraó, né? Mas não nesse caso. Porque a Bíblia diz que José foi posto por pai de faraó. Quem é maior, o pai ou o filho? Então vê lá, ó.
e sim Deus que me pôs por pai de quem? Deus botou José como? Por pai de Faraó. Quem dá ordens, o pai ou o filho? Quem recebe as ordens? Hoje em dia está complicado, hein? Que tem de filho querendo mandar nos pais hoje em dia, hein? Mas José foi posto por pai de Faraó. Quem dá o conselho, o filho ou o pai? José dava conselhos a Faraó. E salvaram, quer dizer, José e a equipe, né? Salvaram o Egito e o planeta. E José então resgata a família dele, que estava sem alimento onde estavam, traz todo mundo para o Egito, que não era tanta gente assim. A família de Jacó não era tão grande, mas lá no Egito eles se multiplicaram, mais do que os egípcios. O gado deles produzia mais do que o dos egípcios. O trabalho deles dava mais lucro do que o dos egípcios. Tudo que eles faziam era melhor do que o dos egípcios. Por quê? Porque eles representavam o Deus, eles eram os hebreus, o povo de Deus. O que eu e você fazemos e semeamos tem que produzir mais do que o mundo faz e semeia. É? Tem que ser assim. Aí eu me lembrei de uma situação. Um homem falou assim, um testemunho. Um dia desse aí, ele ouviu falando do projeto. E ele falou, não, eu não vou pegar não. Isso é muito para mim. Aí ele foi visitar um amigo que tem uma loja. Chegou na loja de um amigo, em cima da mesa do escritório estava o lenço dos 7.000. Vocês chegaram a ouvir esse testemunho? Ele falou, isso aí é da igreja que eu frequento, onde você arrumou isso? Ele falou, eu não sou da igreja não, eu nunca fui não. Eu pedi pelos correios, eu vi o bispo, o apóstolo falando, eu pedi pelos correios. É? Ele falou, é. Mas você não é dessa igreja? Ele falou, eu sou, mas eu não peguei não. Ele falou, pois eu peguei, botei aqui, sabe o que aconteceu? Multiplicou aqui a loja. Olha só. Espera aí. Na teoria, os hebreus têm que prosperar mais que os egípcios. Nós somos hebreus. Os que estão lá fora são os egípcios. Só que há egípcio acreditando mais do que hebreu, tomando mais atitude que hebreu, acatando mais o chamado de Deus do que hebreu. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? É? O sujeito falou, nunca fui lá não, mas eu peguei, o negócio está bom aqui, hein? Fazer o quê? E José resgatou a família dele, que passou a viver na fartura, na prosperidade. Os anos se passaram e o que fora vendido como escravo estava sustentando a família, o Egito e o mundo. Por causa de quê? Peraí. Por causa de quê? Por causa de quê? Visão. Quando ele não era nada, quando não tinha passado ainda pelo processo de escravo, ele já tinha uma visão de que iria dominar, iria ser grande. É? E um belo dia, quando o pai foi chamado por Deus, ele o despediu, pediu autorização, o faraó foi lá em Canaã sepultá-lo.
E ele próprio depois disse o que, filho, em relação aos ossos dele? Qual foi o pedido que ele fez? Ele fez o povo jurar. Ó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Espera aí um pouquinho. O povo estava onde nessa época? No Egito. Você sabe qual é o significado espiritual de se estar no Egito? Escravo. Embora na era José a coisa mudou. Mas aquele povo não estava completamente feliz, porque a terra deles era Canaã. Esperava por eles. José fez o povo jurar. José estava cheio de vida, com muito vigor, saúde. Relativamente novo, mas ele falou: ó, um dia, ele sabia que ia passar de geração em geração isso aí, ó. Juram para mim aqui, ó, um dia Deus vos visitará. Você já leu assim com mais atenção e cuidado sobre a história de José? Você deve ter visto até filme já sobre ele, não já? Quem já viu? Ele sofreu? Ele foi humilhado? Então vamos pensar. José era louco? Doido? Não. Mas o que leva uma pessoa a dizer isso? Jurem para mim que quando Deus vos visitar, porque ele disse um dia, certamente Deus vos visitará, ó. E vocês vão jurar que se eu até lá já estiver morrido, vocês vão levar os meus ossos quando Deus os tirar daqui do Egito, da escravidão. Quando Deus der a própria terra de vocês, vocês jurem para mim aqui que vão levar os meus ossos, não vão sepultar aqui no Egito, vocês vão levar meus ossos e vão sepultar lá em Canaã. José tinha algumas certezas na vida dele. Uma delas é que todos nós temos, e é unanimidade: alguém aqui vai morrer? Ou vai virar purpurina? Hã? Quem vai morrer? Jesus! Não fala isso, igreja, eu até arrepiei. É a única coisa que é unanimidade entre os crentes e os não crentes. Essa era uma das certezas de José. Você tem certeza que vai morrer? Você não vai virar uma águia e sair voando por aí? Eu também tenho. O que a gente espera é que não seja hoje, né? Mais tarde, né? Mas que vai. No meu caso específico, tem uns amigos meus até repartindo meus molinites. Mas eu vou dizer para você o seguinte: essa é uma das certezas. A outra certeza, ele disse: Deus vos visitará. Eu queria dizer a vocês que comigo ou sem mim, como diria lá o jogador do Vasco, ele falou: olha, comigo ou sem migo. O Zequinha, tem muitos anos, você não lembra disso não. Mas ele jogava, hein? Se tivesse lá, o Vasco não ia estar nessa draga.
Ele falou, comigo ou sem migo, meu time vai ganhar. Ele falou para o repórter. Comigo ou sem mim, uma certeza eu tenho, e você tem que ter, que mais cedo ou mais tarde, Deus vos visitará. Põe lá, filho. Ele falou, talvez. Ele falou, talvez? Falou, filho? Ele falou certamente. Ele falou certamente. Jesus Cristo. Que coisa, hein? Os irmãos dele, o pai já o tinha dado como morto, por causa do testemunho dos irmãos, falso testemunho, né? Fake news. Está em moda esse negócio de fake news, né? E é engraçado que os mentirosos estão sempre falando em combater fake news. Então, aí, vamos lá. Ele falou. Ele falou, certamente quer dizer o quê, igreja? É certeza? Se eu falar certamente você vai ser abençoada, que eu tenho certeza? Que legal! Eu aprendo muita coisa com vocês. Tem dia que eu até acordo de madrugada escutando o grito de vocês. Certamente Deus vos visitará. Tem interrogação não, né? E vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque. Abraão era o que do José? Bisavô, José estava acreditando no negócio que Deus falou com o bisavô dele. Puxa, aquele sujeito não desistia nunca, hein? Você vai desistir? O sujeito não desistia nunca. O bisavô falou e ele estava acreditando? O avô dele era o Isaac. O avô era o Isaac. O Abraão era bisavô. Avô Isaac e o pai Jacó. Abraão já estava na glória. Eu nem sei se ele conheceu o Abraão, conheceu ou não. Não. Mas ele falou assim, quando Deus tirar vocês daqui, vocês levam meus ossos convosco daqui dessa terra. Ele morreu com 110 anos. 110 anos dá até razoar para mim. Vocês estão... Eu tenho 60, hein? José morreu, mas quem sou eu, né? Mas se o Senhor quiser me levar também, né? Uma coisa é certa, se Ele quiser me levar, não esqueça do que eu estou falando, que tão certo como Ele vive, que Ele vai visitar vocês. Dito e feito. José morreu e o povo lembrou, né, filho? Você sabe que foi a outra geração já, né? Que aqueles da idade dele bateram a biela também, sabia, né? O que eu tenho a dizer para vocês é que certamente Deus vai nos visitar.
Mas não é para tomar um café, fazer uma refeição. Não. A visita dele. Aliás, o bisavô do José teve visita de Deus. Ele deixou aquilo lá na casa dele. Que benção. Promessa? Ele deixou a promessa? Não, nesse caso aí, minha filha, a veinha estava lá atrás da porta, mas já estava buchuda. Aí nem sabia, não. Não, buchuda pela Nordeste, fala buchuda, não fala? Quando a mulher está grávida, ela está o que lá no Nordeste? Buchuda. Quando eu cheguei na Paraíba, chegaram para mim, ó, apóstolo, o senhor lá, abençoa a minha esposa, ela está buchuda, só que eu não sabia, né? Eu falei, mas vai passar, filho. Na verdade, eu estava assim, eu falei, vai murchar, né? Mas murchou mesmo, mas teve que dar luz, né? Mas eles falavam engraçado, né? Buchudo é... Não, é descansar é depois. Mas eu não sabia. Teve um dia que eu levei um susto, você lembra? Minha mulher descansou, falei que Deus a tenha no bom lugar. Descansar lá em Minas é morrer, quem sabia disso? E lá no Nordeste é dar a luz, né? Esse país é grande, né? Mas faz sentido, né? Porque, quer dizer, eu não sei, né? Mas a mulher carregar um bebê 9 meses deve cansar muito. Hein? Aí fala descansar. Em Minas, você descansar lá em Minas é morrer. Aí, se você quiser descansar, descansa no Nordeste, não vai descansar em Minas, não, que vai morrer. Na Bahia, como é que é? É descansar também. Faz sentido. Morrer também. Quer dizer, morrer é o seguinte: se você morreu em Cristo, aí você descansou. Agora, se não foi em Cristo, cansou mais ainda. Não é verdade? É verdade, que aí dá um rapaz, dá um B.O. Agora, lá no Nordeste faz sentido, descansou, porque carrega 9 meses. E depois descansa. Eu só sei que a Sara, ela concebeu numa palavra de Deus, do anjo, que foi lá e falou. Olha lá. O anjo falou para Abraão. Ela escutou, ela deu risada. Atrás da porta. Porque não tinha mais como, né? Se Sara não concebesse na velhice, José iria existir? Teria existido? Não. Porque Sara deu à luz ao avô de José. Sara gerou quem? O Isaac. O Isaac gerou quem? O Jacó. E o Jacó, então pronto. E ele falou, Deus falou para o meu bisavô, Deus prometeu para o meu bisavô que vai dar as terras do Canaã para os hebreus, para o povo dele. Porque Abraão pisou lá quando teve que escolher, não ele. Ele falou para o sobrinho Ló, a gente não pode ficar junto porque o nosso povo está brigando, escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. A ordem é essa, filho? Primeiro à esquerda? Ele foi para onde? Hã? Ló foi para onde, o Ló? Ló escolheu a Campina do Jordão. Até hoje eu não sei se a Campina do Jordão estava na direita ou na esquerda.
Mas também não interessa. O que interessa é que o que sobrou para Abraão foi só o deserto. Tem hora que só sobra o deserto para nós, não é verdade? É ou não é? Parece interminável. Mas essa tal terra prometida, Canaã, era exatamente o deserto onde Abraão pisou. E José ouviu falar que Deus falou para o bisavô dele assim, ó, essas terras, aonde você pisar é seu e da sua descendência. Olha lá. E ele falou, certamente Deus vos visitará. Como ele sabia que Deus tinha falado para Abraão que ia dar aquelas terras, e isso não tinha ocorrido ainda, embora tivesse passado já 2 gerações antes dele, o Isaac e o Jacó, não importa quantas gerações passem, o que Deus falou vai acontecer. Ele sabia disso. E Deus visitou mesmo. Deus visitou, Deus mandou quem lá para tirar? Hein? Moisés? Moisés era hebreu, filho de hebreu, filho de escravo, sim ou não? E Moisés não era para ter sobrevivido. É linda a Bíblia, né? Já pensou se a gente fica o dia inteiro falando de um por um? Olha só. A família de Moisés teve que escolher deixar ele em casa e ser cortado no pescocinho do bebê com um facão pelo soldado de Faraó, ou botar num rio infestado de crocodilo e sucuri. Largou o menino aonde? Lá na beira do rio, ela vai levar no cestinho. O crocodilo chegava a esfregar assim, ó. Você já viu o crocodilo lambendo os beiços? Eu nunca vi, não. Aquilo lá, acho que lamberam. Mas quando Deus escolhe, nem um rio infestado de crocodilo pode acabar com o escolhido. Peraí. Que poder tem um filho de um hebreu contra um faraó? Nenhum. Que chance tem? Nenhuma. Faraó falou, mata todos até 2 anos de idade. E Moisés estava no meio. A mãe dele colocou lá dentro do rio. Falou para a minha irmãzinha dele, ela fica olhando onde vai parar. E a filha de Faraó tomava banho lá embaixo, devidamente protegida dos crocodilos. Aí ela viu um bebê chorando dentro de um cesto. Pergunta: quem era o maior inimigo de Moisés e da família dele? Faraó. Não eram os egípcios, Faraó. Quem o criou e o educou? O inimigo, a filha do inimigo. Quando Deus quer, o inimigo passa a servir-nos. Vamos imaginar que você é mãe do Moisés, eu também. Bota o bebê dentro do rio, ela vai embora. Crocodilo dando lapada. Pronto. Seja o que Deus quiser. A mãe dele, tadinha,
como escrava, não tinha nem o INSS, aposentadoria. Mas daí a pouco chega alguém lá na casa dela, a senhora, olha lá, a senhora poderia amamentar o neto de Faraó, o filho da princesa? Parece que a senhora está cheia de leite. É claro, o Moisés parou de mamar, botou ele no rio, e estava quase empedrando o leite já da mulher, da mamãe. Aí o Moisés sentiu o calor do seio, do peito da mãe, e mamou até esponjar. Hein? Não é tremendo o Deus da Bíblia? E a princesa falou: fala para ela que eu vou pagar rigorosamente o salário dela para criar esse bebê para mim. Eu achei ele no rio, olha lá. A mamãe do Faraó desfilando lá com roupa de linho. Comadre, a senhora está muito bem. Eu estou trabalhando de quê? Eu estou trabalhando de babá. Eu estou criando um menino, e o bom é que eu alimento ele com o meu próprio leite. Ficou quietinha, ela sabia que era ele. Igreja, o que eu tenho a dizer é que Deus está cuidando de nós. Faraó, o Moisés virou menininho lá já sabido, aí vai para o palácio. Quem educou ele? A princesa, a filha do Faraó, dentro do palácio, certo? Mas Deus precisava falar com ele. Lá no palácio tinha ar-condicionado, 4 refeições por dia, faculdade, banhozinho quente, talquinho, caminha arrumada, academia, porque ele lutava mais o irmão de criação dele, o filho biológico do Faraó. Aí Deus falou: eu preciso falar com você. Mas você no palácio, você não escuta a voz de Deus, você só escuta no deserto. Eu preciso falar com Moisés, mas ele não me ouve. Eu vou levá-lo para o deserto, lá eu vou falar, ele vai ouvir. Moisés, um belo dia, acorda. Alguém falou: foi você que matou lá o egípcio, enterrou na areia, você quer fazer isso? Fugiu Moisés para o deserto. Moisés não estava fugindo, Moisés estava indo para o deserto para falar com Deus, para ver Deus. Você que me ouve agora, que entrou num deserto, esteja certo que Deus te visitará e você vai falar com Ele. Ele vai falar com você. Ele está falando com você hoje. Palácio, mingauzinho de maisena de manhã. Você já tomou mingauzinho de maisena? É chuquinha que chama? A chuquinha que você levava, não quer dizer, rapazinho? É chuquinha. No outro dia o homem estava onde? No deserto. Não tem almoço, não tem janta, não tem café, não tem chá, não tem chuquinha, não tem banho. Não tem banho porque nem água tinha.
Quando ele foi achar um poço, muito longe dali, ele achou também nesse poço a esposa. Ou seja, Deus o tira do deserto e dá uma família, do deserto e dá uma família para ele. E ele comemorou. Graças a Deus eu saí do deserto, cheguei nessa casa, nessa fazenda. Jetro, sogro, né? Aí Deus falou: não. Te tirei do palácio e trouxe para o exército para falar com você. Aparece lá e fala com ele. E fala: agora volta deserto de novo. E vai bater lá no palácio. Ah, o dono do palácio não manda, quem manda é você. Chega lá e dá ordem: deixa o meu povo ir. O resto você conhece. O resultado está aqui, ó. De José ao Valdemiro, nós somos todos filhos de Abraão, que não desistiu do sonho, do projeto, do desejo dele. Com 100 anos de idade chegou o cumprimento. Bom, o que eu tenho a dizer a você é que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Diga glória a Deus. Deus nos deu o projeto dos que não se dobram. Quem tem certeza que foi Deus que deu? Se bestar, isso é lá em Cisneira, hein? Se bestar, já tem gente mandando mensagem testemunhando. Tem, bispo? Tem sim, senhor. Por apóstolo. favor, bispo. Inclusive ela está brava, a dona Nice Souza. Não, peraí, bispo, peraí. Eu vou dar um chazinho para ela. Ah, não, mas não é chá, é café. Pode falar. Ela diz assim: apóstolo, faço parte dessa obra há 13 anos e confesso que estou brava. Esse propósito era para ter começado há muito tempo atrás. Eu fui uma das primeiras a pegar e já recebi causa na justiça, já vendi uma chácara, já dobrei o número dos meus funcionários e estou comprando agora na segunda-feira um apartamento na orla de Recife. Peraí um pouquinho. Começa lá, vai. Apóstolo. Recomeça. Apóstolo, faço parte dessa obra há 13 anos e confesso que estou brava. Esse propósito era para ter começado muito tempo atrás. Parou. Quando Moisés estava lá no Egito, sendo ele servo do Senhor, Deus poderia ter dado o Egito nas mãos dele, e não deu, mas deu o poder para ele tirar o povo de lá. Deus fez isso com o José. Olha lá. Deus não deu o Egito nas mãos do Moisés, mas nas mãos do José Ele deu. Deus tem o tempo dele, o projeto dele, o propósito dele. Eu só garanto uma coisa: eu não sei se no sábado ou se no domingo ou se na segunda. Eu só sei que Deus cumprirá o propósito dele na nossa vida, na hora dele. Isso eu sei. Isso eu sei.